Nada como iniciar um vídeo com uma bela e velha vitamina de abacate enquanto se escuta um som de ruído do inferno de obra no fundo, não é? Oi gente, meu nome é João Miguel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo eu vou falar sobre um filme, uma adaptação literária, uma adaptação de uma das minhas sagas de fantasia favoritas de todos os tempos, que é O Mundo da Terra-média, mais especificamente Senhor dos Anéis, do autor J.R.R. Tolkien. Como eu já devo ter dito pra vocês, gente, várias e várias vezes, pra quem me acompanha aqui os vídeos de unboxing e os vídeos de literatura que eu faço aqui no canal, sabe que eu sou um grande amante da Terra-média, das obras do Tolkien. Eu amo os personagens, eu amo os livros, eu amo tudo envolvente da Terra-média. Só que quando eu vou dizer isso pra alguém que é fã de Senhor dos Anéis, geralmente, eu digo que nunca vi os filmes de Senhor dos Anéis, e o pessoal fica tipo... E eu fico, gente, é verdade, eu nunca vi os filmes de Senhor dos Anéis, eu nunca vi as adaptações, sou muito fã dos livros, mas nunca vi os filmes. Mas não foi por falta de oportunidade, sabe? É porque eu nunca tive interesse, sabe, em ver os filmes. Eu sou tão apaixonado pelos livros que, assim, eu nunca tive interesse de ver as adaptações. O único livro do Tolkien que me fez sentir vontade de ver a adaptação foi O Hobbit. Só que eu fui assistir os filmes do Hobbit e eu saí, assim, traumatizado, sabe? Mas eu não tô aqui pra poder falar da adaptação dos filmes de O Hobbit, eu tô aqui pra poder falar da adaptação dos filmes de O Senhor dos Anéis, mais especificamente A Sociedade do Anel. O que me chama muita atenção é que muita gente fala que os filmes são melhores do que os livros. Eu assisti A Sociedade do Anel bem recentemente e assisti As Duas Torres também. As Duas Torres eu assisti essa semana. O Retorno do Rei eu ainda não assisti, mas eu pretendo assistir para poder trazer o review aqui para vocês, dizer o que eu achei da adaptação. Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar do que eu achei das Duas Torres. Eu vou falar o que eu achei do filme A Sociedade do Anel. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, lançou em 2001 com a direção de Peter Jackson, que é um dos diretores mais influentes do cinema. Com um elenco de peso, Elijah Wood como Frodo Bolseiro, Sean Astin como Sam, Ian McKellen como Gandalf, maravilhoso, Christopher Lee como o Saruman, Ian Holm como Bilbo Bolseiro e Viggo Mortensen, não sei falar o nome dele, me perdoe, como Aragorn. Eu não vou citar muito spoiler sobre o que acontece tanto na história do livro quanto na história do filme, eu vou somente comparar algumas cenas e dizer se eu aprovei, se eu gostei ou não. O fato de muita gente gostar muito dos filmes de O Senhor dos Anéis é porque muitas pessoas consideram a escrita do Tolkien muito difícil e detalhada ao extremo, e eu concordo com essas pessoas na parte da escrita ser de fato difícil. A escrita do Tolkien não é para qualquer pessoa, eu não recomendo Tolkien para leitores iniciantes. O Hobbit até que pode ser, porque o Hobbit não exige tanto da inteligência do leitor, da capacidade de uma pessoa para poder ler algo assim, mais cabeçudo, digamos assim. Agora, se você quiser ler A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, o Silmarillion, Contos Inacabados, etc., essas outras obras mais recentes do Tolkien, eu recomendo vocês a treinar um pouco e já ir em mente que a leitura é um pouco complicada, é um pouco difícil, porque o Tolkien escreve detalhes ao extremo, e é uma leitura com linguagens de época, então pode ser uma coisa assim, um tanto quanto diferente. No meu caso, eu amo a escrita do Tolkien, amo demais. Tem hora que dá vontade de eu pegar meu livro e me enfiar na bunda? Dá, muito, porque tem horas que eu quero até bater com um livro assim, eu falo, porra, não quero saber disso, avança logo a história, tá com uns 4 parágrafos escrevendo a mesma coisa, e dane-se, enfim, é desse jeito aí mesmo. Vou até tomar minha vitamina aqui, porque senão eu fico estressado e eu mato uma pessoa. Eu vou começar falando dos personagens, os personagens da história, que é o Frodo, o Sam, o Gandalf. Eu já vou avisando, gente, que o Frodo, assim, eu lembro que na época, na primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis, que eu li depois de ter lido o Hobbit, eu achei o Frodo um protagonista, assim, um pouco chato, assim, chato. Eu não gostei tanto dele quanto o Bilbo, mas depois que eu li As Duas Torres, li O Retorno do Rei, comecei a ver tudo, comecei a achar o Frodo uma gracinha, e fofo também. Em relação à seleção de atores que escolheram pro elenco, o Elijah Wood como Frodo, eu acho que foi um acerto, assim,
bem grande, sabe? Porque eu acho que entre todo o elenco, eu acho que o personagem dele, eu acho que o Elijah Wood, eu acho que ele é o que mais entrega uma característica parecida com a do personagem do livro. Ele e o Ian McKellen, como o Gandalf, eu não sei falar o nome dele direito, não sei falar quase de nenhum nome americano direito. Ele entregou um bom personagem, sabe? Tanto no olhar, como na essência, em interpretar ele de fato, sabe? Eu acho até, inclusive, que o Frodo nos filmes, inclusive na Sociedade do Anel, tô falando aqui da Sociedade do Anel, eu acho que o Frodo na versão do cinema, ele é um pouco mais calmo e pacífico do que o do Frodo nos livros. O Frodo no livro eu acho que ele é um pouco mais autoritário, um pouco mais grosso, digamos assim, e no livro, no filme deixaram ele um pouco mais, mais pacífico, mais calmo, mais tranquilo. O Sean Astin como o Sam aí já entra numa camada assim um pouco delicada, porque eu lembro que quando eu vi na primeira vez, não estava me convencendo tanto assim esse ator no personagem. Mas com o tempo, você se acostuma. Eu tô falando aqui das minhas opiniões, tá, gente? Eu consegui me acostumar com ele. Depois, assim, eu achei meigo ele no personagem e também não tenho nada a reclamar sobre ele, não. É muito bom de verdade. Agora vamos lá. Ian McKellen como o Gandalf. Eu acho que não poderiam ter escolhido ator melhor para poder fazer o Gandalf. Ele interpreta o Gandalf de uma forma tão majestosa, de uma forma tão magnífica, que eu não consigo enxergar o Gandalf sendo interpretado por outro ator. Ele captou a essência do Gandalf, o espírito do Gandalf, consegue convencer as pessoas que são fãs do Tolkien, que são fãs dos livros, de que esse é de fato o Gandalf. Eu acho, inclusive, a mesma coisa do Frodo. O Gandalf dos livros é bem mais autoritário, um pouco mais esquentadinho do que o Gandalf no filme. Os personagens no livro geralmente são um pouco mais estressados. Já no filme eles são um pouco mais pacíficos e tal. O Christopher Lee fazendo o Saruman, olha, eu acho, a minha visão, que o Saruman do filme, na adaptação do cinema, ele é um pouco mais sério do que ele deveria ser, sabe? Eu acho que o Saruman, na obra literária, não que ele seja um pateta, não que ele seja um bobão, ele é sério, mas eu acho que no livro ele é um pouco menos sério do que no filme, sabe? E o Christopher Lee, como o Saruman, é icônico, isso não tem como negar, é icônico. Agora, na minha opinião, pessoal, assim, se comparar do livro pro filme, eu acho que facilmente poderiam colocar outro ator para fazer o Saruman. Não é que o Christopher Lee marcou o Saruman que nenhum outro ator vai funcionar. Não, muito ator poderia facilmente substituir o Christopher Lee como Saruman. Em relação ao início do filme, eu vou colocar o início sim, porque muita gente considera o início de A Sociedade do Anel no livro um porre, assim, impossível de ler. E eu concordo nesse aspecto que o início de A Sociedade do Anel é um pouco cansativo, sim, e pode ser difícil para leitores amadores, assim, sabe? Ler o livro e não tancar, sabe? Eu não acredito que estou usando essa gíria, mas o início do livro conta sobre a festa de aniversário do Bilbo, conta sobre os outros hobbits comentando sobre ele e etc. E isso parece que dura quase 100 páginas e de fato fica cansativo. Com aquela escrita do Tolkien elevada ao máximo, sabe como é que é, né? Inclusive, meu livro aqui, ó, tá todo gastadinho, tadinho, olha só. Tá saindo tudo. Esses livros da HarperCollins mais antigos, assim, sabe? Nossa, eu tô pensando em comprar um box novo de Senhor dos Anéis. Meu Deus do céu. Em relação ao filme, é um pouco mais claro, sabe? Consegue resumir tudo isso de uma maneira muito mais encaixada, sabe? Passa de uma forma mais acelerada, não é aquela encheção que é no livro. Aí depois o filme começa a seguir a ordem do livro direitinho, sem escapar de nada, até que chega em uma parte que começam a mudar algumas coisas. Encaixam cenas que não existiam no livro e tiram personagens que não existiam na história. Por exemplo, tem um personagem no livro que eu acho ele muito engraçado e muito divertido, que assim, é uma coisa mais infantilizada, que é o Tom Bombadil. Eu de fato achei que o Tom Bombadil estivesse nos filmes, eu realmente sabia que eles poderiam tirar alguns personagens, mas o Tom Bombadil seria um personagem que, assim, eu achei de fato que estaria no filme. Eu acho que deveriam ter colocado ele na história. Mas fora isso, eu acho que o filme, ele seguiu a história do livro, ele parece que pegou todas as coisas que o Tolkien acrescentava em um detalhe elevado e conseguiu resumir as coisas da maneira mais
breve possível, sabe? Pegou coisas que não acrescentariam tanto na versão do cinema para poder ficar algo mais agradável de se assistir. E de fato funcionou. Muita gente amou o filme de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e muita gente considera o filme melhor do que o livro. Agora vamos lá, os efeitos especiais. Olha, eu acho que O Senhor dos Anéis, o filme, ele não envelheceu tão bem assim em relação aos efeitos visuais. Porque vamos levar em consideração que é um filme de 2001, então os efeitos eram limitados. Por exemplo, os orcs, os inimigos, eles não eram feitos em 3D, eram pessoas com maquiagem, capacetes, etc. E você vê isso nitidamente. E hoje em dia, eu vendo isso, lembrando que eu nunca vi os filmes de Senhor dos Anéis. Eu sou fã dos livros, nunca tinha visto os filmes, eu vi os filmes para poder fazer o vídeo aqui. A sensação que eu tenho às vezes de ver eles lutando é as mesmas sensações que eu tenho hoje em dia vendo Power Rangers. Sabe? Quando vinham os heróis com aquela malha e enfrentavam um vilão com uma fantasia escrota pra caramba. E, porra, eles batiam, pô, saía faísca do peito deles e o caramba. É uma coisa muito tosca. E pra mim, essas cenas de luta hoje, pra ver assim, eu acho tosco. Mas não são todos os efeitos do filme que eu acho tosco assim em tela. Eu acho que a iluminação, o cenário do filme é maravilhoso. O cenário assim do condado, das florestas, desse filme aqui, da Sociedade do Anel, tá uma coisa assim incrível. O início dele, quando é narrado, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu, como fã da Terra-média, quando eu vi isso sendo representado na tela, eu falei, nossa, como que eu ainda não tinha visto essa obra-prima antes? Mas, conclusão, no final, eu achei o filme melhor do que o livro, e a resposta é não, eu não achei o filme de A Sociedade do Anel melhor do que o livro. Eu acho ele um filme espetacular, porém eu acho que não supera o livro. Eu acho que o livro tem mais a essência da Terra-média, ele é mais gostoso de se acompanhar do que o filme, porque por mais que o início seja muito bom, tem momentos onde você fica, oh, não aguento mais assistir isso, meu Deus do céu, acaba logo. Parece que eu fico 8 horas assistindo um filme. A nota que eu dou pra esse filme é 8, mas muito generoso mesmo. Eu ia dar 7 ou um 6,5, mas eu dou um 8, porque ele realmente tem um cenário muito bacana. Ele emociona qualquer pessoa que tenha lido Tolkien na vida e é sensacional. É maravilhoso e eu acho uma excelente adaptação do livro pro filme, porém não ao ponto de eu achar o filme melhor. Lembrando, gente, se você é fã do Tolkien, você viu o filme e não gostou, achou chato, achou cansativo, achou ruim, você tem o total direito de dar a sua opinião, de achar isso. Opinião é sagrada. Não importa se a maioria fala que é maravilhoso, que é a melhor obra do cinema, não importa que ganhou não sei quantas caralhas de Oscar, não importa. A sua opinião é sagrada. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal também falando o que eu achei do filme As Duas Torres. Comenta aí embaixo o que você achou de A Sociedade do Anel, o que você acha dos livros, o que você acha dos filmes, comenta o que você acha do Tolkien. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau!